Boa tarde a todos. A gente está aqui hoje para discutir um pouco a questão da vulnerabilidade da população negra, da mulher negra especificamente, a questão do HIV/AIDS, né? Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está junto com a gente e vamos ver se a gente faz uma discussão bem importante. Bom, eu sou Naila, eu sou médica da Gerência de Prevenção do Programa Estadual DST-AIDS, médica sanitarista, várias pessoas da rede de saúde já me conhecem. As outras pessoas que estão conosco hoje também são conhecidas de vocês. É a doutora Cáritas Helva Basso, que é médica sanitarista, doutora em saúde pública, que hoje está como assistente da coordenação do Programa Municipal de São Paulo, que vai discutir com a gente os dados do município de São Paulo com relação à raça-cor. E o outro convidado nosso é o Luiz Eduardo Batista, sociólogo do Instituto de Saúde, doutor em Sociologia, que está aqui para discutir com a gente a questão do racismo institucional e a questão da vulnerabilidade da população negra. Bom, então, eu vou começar discutindo os dados gerais do Estado de São Paulo com vocês, né? Que são dados que muitas das pessoas que estão na rede já conhecem, mas que é importante a gente rever para abrir a discussão. Eu esqueci de dizer para vocês que se vocês quiserem discutir, mandar dúvidas, mandar perguntas para a gente, vocês podem fazer isso através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Bom, e os polos podem pedir a palavra, né? Depois a gente vai fazer as 3 apresentações, aí a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos e depois desse intervalinho de 10 minutos a gente vai discutir com vocês, tá? Então vamos começar a falar sobre a questão do enfrentamento da epidemia da AIDS entre as mulheres no estado de São Paulo, que faz parte do plano estratégico do Programa Estadual de DST-AIDS. E aí eu que tenho que mudar. Bom, a gente sabe, né, que o aumento do número de casos de AIDS entre as mulheres é um fenômeno que ocorre no Brasil, que ocorreu no mundo todo, e as estimativas da UNAIDS, elas indicam que cerca de 50% dos adultos acima de 15 anos hoje em dia, vivendo com HIV/AIDS, são mulheres, né? Essa proporção varia um pouco nas diversas regiões do mundo. Todo mundo sabe da epidemia africana. Todo mundo sabe que a epidemia africana, desde o início da epidemia, ela é uma epidemia predominantemente heterossexual, onde desde o início da epidemia a gente tem uma relação de 1 para 1 entre homens e mulheres, e particularmente em algumas regiões africanas, a gente tem mais mulheres do que homens infectados, né? Com uma proporção de infectados muito alta em algumas regiões africanas, né? Algumas com 10% da população, outras com até 25% da população infectada. E a gente sabe, então, que a epidemia da AIDS entre as mulheres é bastante importante no mundo, né? No período de 80 a junho de 2011, a gente teve 397 mil casos de AIDS do sexo masculino e 210.500 casos de AIDS do sexo feminino notificados no Brasil, tá? Então, a gente ainda tem mais homens do que mulheres notificados, né, desde o início da epidemia, mas a gente sabe que a proporção de homens e mulheres tem caído bastante, né? A taxa de incidência da AIDS para os homens em 98 era de 25 por 100 mil habitantes e para as mulheres de 12,6 por 100 mil habitantes, né? Isso em 98. Em 2010, a gente já tinha uma taxa de 22,9 por 100 mil para os homens e de 13,2 por 100 mil nas mulheres. Quer dizer, a gente teve uma queda da epidemia entre os homens e um aumento da epidemia entre as mulheres, né? A razão de sexo, que foi de 40 para 1, né, chega a 1,7 homens para cada mulher em 2010, né? Então,
quem trabalha com AIDS conhece sobejamente esses dados e sabe que a gente teve um processo de feminização da epidemia, né? Na faixa etária de 15 a 24 anos, a razão de sexo diminuiu de 85 a 2010, de 27 para 1,4 casos de homens para cada caso de mulher. E entre 2000 e 2004, no Brasil, a gente teve uma inversão da razão de sexo nessa faixa etária, né? De 0,9 casos em homens para cada mulher. O que isso significa? Que para a população jovem, nós temos um crescimento ainda mais importante da epidemia entre as mulheres do que para a população adulta. Então, essas mulheres jovens, elas são bastante vulneráveis com relação à epidemia de HIV/AIDS, tá? E a gente vai ver mais para frente, né? A gente vai ver agora um pouquinho o dado do estado de São Paulo, mas, né? Esse gráfico que é velho, conhecido do pessoal que trabalha com AIDS, ele mostra a linha azul, é a linha no tempo dos casos em homens, a linha vermelha, a linha no tempo dos casos em mulheres, e a linha verde clarinha é a razão masculino-feminino, quer dizer, a proporção de casos entre homens e mulheres. Então, a gente vê que no início a proporção era enorme, porque a gente sabe que que a epidemia começou na população homossexual masculina, no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, e depois a gente tem, com a heterossexualização da epidemia, uma queda da relação masculino-feminino que vai até ficou menor do que 2:1, né? Hoje em dia, a gente tem um pequeno aumento dessa relação masculino-feminino, porque, além da epidemia das mulheres, a gente tem um recrudescimento, um retorno da epidemia entre os homens jovens gays. Então, isso está fazendo essa relação aumentar um pouquinho de novo. Aqui a curva de mortalidade, novamente, a azul é dos homens e a verde é das mulheres, tá? Então, o pico da epidemia para os homens foi em 96, para as mulheres foi um pouquinho mais tarde, tá? Então, a gente tem que o pico da epidemia para as mulheres foi mais tarde, porque a epidemia nas mulheres é mais jovem, né? Como ela começou entre os homens que fazem sexo com homens, para os homens ela começou em 80, 81, para as mulheres ela começou um pouquinho mais tarde, a partir de 83, né? E o que é uma coisa bastante importante de discutir é que se a gente fala assim, não, a gente, graças a Deus, hoje tem um controle bom da epidemia, etc, etc, tal. Temos. Só que a AIDS, para a população jovem, particularmente para a população de mulheres jovens, ainda é uma causa de morte importante, tá? A gente tem que ela foi a primeira causa de morte de 25 a 34 anos durante muitos anos no estado de São Paulo, e de 2010 para cá ela é a segunda causa de morte na faixa etária de 25 a 34 e de 35 a 44 entre as mulheres, tá? Para os homens, que ela foi segunda causa, hoje ela é a quarta, passando na frente as causas externas, né? E aqui também para as mulheres, ela é a segunda porque passaram na frente as causas externas, né? Não sei se isso chega a ser exatamente um consolo, mas, né? Bom, então a AIDS é uma epidemia dinâmica, ela é uma coisa que tem muitos fatores, ela é complexa. E as condições de vida e as questões de gênero, as composições étnicas e etárias da população influenciam nessa dinâmica, tá? Quando a gente discute a questão étnica, quando a gente discute as questões raciais, aí, se a gente tem desigualdades de gênero, por exemplo, quando se soma a questão étnico-racial, a gente tem um efeito realmente devastador na saúde das mulheres negras, tá? Aí a gente... eu não vou enxergar, mas eu vou enxergar aqui no meu papelzinho. Nem sei se vocês vão enxergar também, mas aí vocês vão ter que acreditar no que eu vou falar, tá? Bom, mas enfim, o que a gente quer discutir é que na população branca, né, quando a gente pega esses dados da vigilância para a população branca, a gente tem um coeficiente de incidência. O que é incidência? Número de casos novos pela população. Por 100 mil habitantes,
que é de... Gente, impossível para mim. Mas para vocês talvez seja possível. Bom, não dá para saber se vocês estão conseguindo enxergar o dado. Mas a gente tem um coeficiente de incidência de 18, não dá. Primeiro a gente tem a população masculina, depois a população feminina, e como eu não consigo ver o dado, ele ficou muito pequeno na tela, eu vou falar para vocês. O coeficiente de incidência da população masculina branca é bem menor do que o coeficiente de incidência da população masculina preta. O coeficiente de incidência da população parda, ele fica mais ou menos no mesmo nível da população branca. Mas quando você soma pretos e pardos, para discutir a incidência da população negra, que seria a soma dos pretos e pardos, é maior para os homens, cerca de 25%, mais ou menos. Quando a gente pega esse mesmo coeficiente de incidência para as mulheres, a gente vê que o coeficiente de incidência das mulheres negras é mais do que o dobro, é quase o triplo do coeficiente de incidência das mulheres brancas. Então, a gente vê assim, que a população preta, ela já tem um coeficiente de incidência maior com relação à população branca, quando a gente fala de homens. E quando se soma a questão do gênero, isso fica muito mais complicado, porque aí o coeficiente de incidência é quase 3 vezes o coeficiente de incidência da população branca, né? E aqui o número está um pouquinho maior, o coeficiente médio de incidência, tá? Da população branca, para os homens é 22 por 100 mil, para as mulheres 11 por 100 mil, tá? Para os pretos e pardos misturados, para os homens é 23 mil e para as mulheres é 15,5 mil. Mas isso, 15,5 por 100 mil, desculpem. Mas isso é já misturando a população preta e parda. Quando a gente separa a população preta, o coeficiente de incidência é muito maior, tá? Então, se a gente analisa a cor preta mais parda para analisar a população negra, em ambos os sexos a taxa de incidência foi maior do que nos brancos. O risco relativo, o que é risco relativo? Eu pego a incidência de uma população e divido sobre a incidência de outra, né? E quando a gente faz isso é porque a gente geralmente quer ver o risco que a gente atribui a um fator, né? Por exemplo, fuma e não fuma. Eu pego o risco, a incidência de quem fuma e a incidência de quem não fuma e eu vou ver o risco que eu atribuo ao fumo. Aqui, o que a gente está querendo estudar é o risco atribuído para a população negra. Então, se a gente pega o risco relativo entre brancos e negros do HIV para os homens, para a população de um modo geral, é de 1,25, né? Para a população masculina. Quer dizer, os homens negros têm um risco de ter AIDS que é 25 maior do que os brancos. Esse dado é de 2006. Se a gente calcula o mesmo risco relativo para as mulheres com relação às mulheres brancas, o que a gente vai achar? Que o coeficiente de incidência das mulheres negras dividido pelas mulheres brancas mostra que o risco de uma mulher da população negra ter AIDS é 51% maior do que o risco de uma mulher da população branca. Eu acho que é bem importante a gente entender que a gente aqui está falando de risco de população. Eu não estou falando assim, que se pegar uma mulher branca e uma mulher negra, uma tem um risco, a mulher negra tem um risco 51% maior do que a mulher branca. Porque existem diversos fatores, né? Se, por exemplo, se a mulher negra nunca teve DST, tem sempre transe de preservativo, o risco, e a mulher branca teve DST, não transe de preservativo, tem vários fatores que interferem, mas quando a gente está falando em população, tá? Na população negra e na população branca, na população de mulheres negras, na população de mulheres brancas, o risco de aparecer um caso nessa população é 51% maior para as mulheres negras do que para as mulheres brancas, né? E isso está relacionado com diversos fatores, desde acesso a serviço, acesso a meios de se prevenir, acesso ao próprio preservativo, aos insumos.
tudo isso deve fazer diferença, né, para que haja essa determinação de 51% maior o risco nas mulheres negras. Então, para os homens, como a gente já viu, o risco é menor, né? Aqui a gente tem um estudo de 96, que por sinal é do Luiz Eduardo Batista, que está aqui do nosso lado, que foi a primeira vez que um pesquisador chamou atenção para a diferença de mortalidade por AIDS entre a população branca e a população negra, tá? Depois ele pode até falar melhor se ele quiser falar sobre isso, mas o que é bem importante ver é que, estudando mortalidade por AIDS em 96, dos homens pretos, foi de 25,9 por 100 mil. Dos homens brancos, foi 14,4 por 100 mil. Então, vocês veem que a mortalidade dos homens pretos é muito maior. Das mulheres pretas, 11,3 por 100 mil, e das mulheres brancas, 4,9 por 100 mil. Então, desde aqui a gente já vê que os homens pretos têm mais AIDS do que os brancos, mas que a diferença se acentua quando a gente alia a questão do gênero e da raça-cor, tá? Uma das metas do plano estratégico do programa estadual, o plano de enfrentamento da AIDS entre as mulheres, era, até 2012, instrumentalizar os interlocutores da GVS para o desenvolvimento de ações regionais visando a eliminação do racismo institucional e vulnerabilidades específicas da população negra quanto ao HIV em diversos recortes, tá? A gente aqui está pensando agora na questão da mulher. A gente fez algumas reuniões técnicas, o Luiz Eduardo, que na época era coordenador do Comitê Técnico da Saúde da População Negra, a Suzana Kaufmann, eu, outros técnicos do CRT, Annalise, Fabiola, etc., para discussão do conteúdo dos relatórios que os GVS produziram junto com a gente para discutir a mortalidade por raça-cor e elaborar propostas, tá? E a gente tinha previsto essa videoconferência e discutir nos fóruns de prevenção sobre as populações vulneráveis, a maior vulnerabilidade da população negra, né? Nesse ano, nós realizamos 3 seminários nas regionais de Ribeirão Preto, Registro, e em dezembro nós vamos realizar em Santos, tá? E que a gente vai discutir, entre os temas que a gente vai discutir, o tema principal é a questão das mulheres negras e vulnerabilidade, tá? Então, a gente tem que reconhecer que as questões de gênero e raça-cor são questões fundamentais na gênese dessa epidemia, na gênese de várias questões relacionadas à saúde, e lidar com o diferencial de poder entre homens brancos e mulheres, né, homens e mulheres brancos e negros, como um fator determinante das doenças e da transmissão do HIV, né? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu vou passar a palavra para a Cáritas e ela vai falar para vocês um pouco da questão dos dados relacionados ao município de São Paulo. Bem, boa tarde a todos e todas que estão participando aí dessa nossa videoconferência. Eu quero agradecer o convite aí do Programa Estadual de DST-AIDS para trazer aqui a nossa contribuição, né, e podermos também enriquecer aí as nossas propostas de intervenção em relação a esse tema, em relação a esse assunto, né? Os dados que eu irei apresentar hoje, eles fazem parte de um conjunto de informações que nós apresentamos num seminário feito aqui no município de São Paulo, chamado Perfil da AIDS na cidade de São Paulo, da Informação para a Ação. E nós nos debruçamos especificamente sobre a questão da vulnerabilidade da população, né, em relação à sua condição étnica, digamos assim, né? Muito bem.
Veja, esses dados que eu apresento para vocês, eu queria chamar a atenção que, tradicionalmente, né, nós temos apresentado esses dados de AIDS considerando a distribuição dos casos de AIDS na população. Então, levando em consideração essa forma de apresentação, em que nós identificamos a proporção de casos na população branca e negra, né, vocês podem observar na primeira coluna que aparece a raça branca com um percentual de casos de 51,4 e a preta 12,2, a parda 30. Quando nós nos referirmos à população negra, estaremos, como já lembrou a Naila, falando da soma da população de pretos e pardos, né? Muito bem. Então, esse dado é o dado de proporção da distribuição de casos, né? E, tradicionalmente, essa informação vem sendo apresentada dessa forma, né, a não ser em situações específicas, de pesquisas específicas. Mas nos nossos boletins epidemiológicos, de uma maneira geral, esses dados eram organizados dessa forma. Muito bem. No município de São Paulo, né, levando em conta que em 2010 nós tivemos um censo, né, que pela primeira vez fez a pergunta, contou a população de acordo com a sua etnia e fez essa pergunta que foi respondida pelo próprio entrevistado e não uma cor, por exemplo, atribuída pelo entrevistador, ela foi respondida pelo próprio entrevistado, ou seja, ela é uma classificação que a gente chama de autorreferida. Então, a partir do censo de 2010, com o conhecimento, né, com a contagem dessa população, com o conhecimento de número de pessoas que se classificavam como brancas, negras, pardas, amarelas ou indígenas, nós calculamos a taxa de incidência, né, de AIDS na população negra. E aí essa informação muda bastante, como os senhores podem observar na terceira coluna aí, em que a taxa de incidência de AIDS na população branca é de 18%, enquanto que na população preta ela é de 39,7%. Ou seja, nós estamos falando de uma incidência que é o dobro da incidência da população negra, é o dobro da incidência da população branca. Bom, da mesma forma, então, a taxa de incidência de AIDS em 2010, então, é 39,7%, pardos 21,2% e brancos 18%. É o dado que eu já havia mostrado para vocês, né? E eu só queria chamar a atenção que quando a gente observa os dados, né, de notificações, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque a gente ainda tem algumas dificuldades em relação à coleta desse item de raça-cor. Isso é, por exemplo, uma situação na qual nós temos que investir esforços para que essa informação seja coletada com o maior rigor e a maior qualidade possível, né? Muito bem, então essa é a nossa realidade em relação à taxa de incidência de AIDS entre negros e brancos. Vejamos a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, da mesma forma que a de incidência, mostrou que a diferença na mortalidade da população preta e branca é praticamente o dobro, da mesma forma que a incidência. E aqui, nesse slide, que também não está muito bom, mas como é um gráfico, né, dá para a gente mais ou menos observar, eu vou descrever para vocês. Isso aqui é um gráfico que nos mostra a associação entre a escolaridade dos indivíduos, né, e a raça-cor, o item raça-cor. Bom, aqui esse primeiro slide nos mostra essa associação entre escolaridade e raça-cor para a população total, né? E o primeiro conjunto de dados ali no gráfico se refere à população sem nenhuma instrução. É o primeiro gráfico, né?
embora a taxa de mortalidade seja pequena, fica até difícil de observar, a gente já vê que a coluna vermelha, que diz respeito à população negra, ela é maior do que a coluna azul, que diz respeito à população branca. Então, vamos lá, para ficar mais claro. A coluna azul, que está totalmente à esquerda, é a população branca, a vermelha é a população negra, preta, desculpa, e a meio roxinha é a população parda, tá? E a escolaridade, no primeiro gráfico, no primeiro conjunto ali de coluninhas, é nenhuma instrução, no segundo conjunto é de 1 a 3, no terceiro conjunto é de 4 a 7, e eu vou chamar a atenção para o último conjunto, que é o penúltimo conjunto, que é a escolaridade acima de 12 anos. Bom, o que nós observamos é que na escolaridade de 1 a 3 e de 4 a 7, que é o segundo e o terceiro conjunto de coluninhas ali, há uma predominância, ou seja, a taxa de mortalidade é maior entre a população preta e parda, né? Quando nós olhamos ali na penúltima coluna, que é acima de 12 anos de estudos, aí tem uma predominância de mortalidade na população branca. O que nos faz imaginar que isso ocorre, né, em razão do que a gente já conhece, né, que a população branca tem o maior nível de escolaridade. Próximo sou eu. Bom, aqui ficou menorzinho ainda, mas a intenção era mostrar o seguinte: o gráfico tem as mesmas informações que o anterior, só que o primeiro gráfico de cima diz respeito à população masculina e o de baixo diz respeito à população feminina. Então, no gráfico da população masculina, os senhores podem observar que tem as diferenças de taxa de mortalidade entre população preta e parda, né? Especialmente ali naquela coluna que diz respeito à escolaridade de 4 a 7 anos. Estou falando da população masculina no gráfico que está no alto. Porém, quando nós comparamos com a população feminina que está no gráfico abaixo, vocês podem observar que a taxa de mortalidade é maior. Quer dizer, as coluninhas, elas são mais altas aqui no gráfico de baixo do que são no gráfico de cima. Ou seja, essa diferença da mortalidade entre negros e brancos existe na população como um todo, ela é importante na população negra, mas ela é bem mais acentuada na população de mulheres negras. Bom, e aí o que nós identificamos, quais as questões que nos vieram à mente quando nós observamos esses dados, né? Que hipóteses que nós, né, que explicações que nós pensamos, né, que poderiam estar por trás desses dados. Então, a primeira coisa que nos vem em mente é que, assim, a população negra, ela tem uma vulnerabilidade social e programática, né? Uma vulnerabilidade social, por quê? Ela ocupa posições menos qualificadas e pior remuneradas no mercado de trabalho. Ela apresenta menores níveis de instrução. Ela reside em áreas com menos infraestrutura básica. Ela tem menos acesso aos serviços de saúde. Então, essas são possibilidades que nós visualizamos, né, que, digamos, caracterizaria essa maior vulnerabilidade da população negra, né, que a torna sob risco, né, de ter maior incidência de HIV e ter maior mortalidade. Então, vamos ver se isso que nós pensamos como possíveis explicações tem algum reflexo na realidade. Veja bem, nós pegamos o nível de escolaridade. O nível de instrução de indivíduos com maiores de 15 anos no município de São Paulo nos mostrou que o analfabetismo é de 5,4% entre os negros e 2,8% entre os brancos, né?
Se considerarmos a população feminina, ela é maior, tanto entre os brancos quanto entre os negros, mas permanece a diferença entre mulheres negras e mulheres brancas. Quando observamos a população com ensino superior completo, aí a situação também é bastante diferenciada e bem mais gritante do que em relação à população de analfabetos, né? Os brancos com ensino superior completo são 18% contra 4,3% dos negros. Em relação à renda, né, que é um indicador para nós mesmos dessa vulnerabilidade social, também a razão entre as médias do rendimento mensal no município de São Paulo entre brancos e pardos é 2,7 e entre brancos e pretos 2,5. Ou seja, se um branco ganha R$1.000 de salário, se um preto ganha R$1.000 de salário, o branco nas mesmas condições ganha R$2.500, né? Então, o salário é 2,5 ou 2,7 vezes maior para uma mesma função em relação a essa diferença entre brancos e negros. E o acesso à atenção à saúde? Então, nós falamos até agora, nós mostramos alguns dados, né, que nos remete para, digamos, talvez a constatação, né, de que existe uma vulnerabilidade social a partir desses indicadores que nós apresentamos aos senhores. Vejamos o que nós chamamos de vulnerabilidade programática, né, que é o acesso dessas pessoas ao serviço de saúde, à atenção à saúde. Então, veja só, a cobertura por planos de saúde na população maior de 15 anos na região metropolitana de São Paulo mostra que 57,9% dos brancos têm planos de saúde, contra 31,9% dos negros. Declaram ser atendidos no SUS 57,9% dos negros contra 34,9% dos brancos, ou seja, eles têm menos cobertura por planos de saúde, portanto, são usuários fundamentalmente do SUS, né? Maior percentual de utilização do SUS. Em relação às mulheres, se nós observarmos o acesso a mamografias, vamos ver que na população de mulheres de 40 a 49 anos que nunca realizaram um exame de mamografia, entre as brancas esse percentual é de 11%, entre as negras ele é de 16%, né? Ou seja, nós estamos observando que também no acesso à atenção à saúde, a população negra fica em desvantagem em relação à população branca. E aí, no município de São Paulo, nós temos um índice chamado de Índice de Necessidades em Saúde, né? Esse índice ele possibilita identificar áreas da cidade que são prioritárias para a alocação dos equipamentos de saúde, dos recursos orçamentários, enfim, que vão da oferta de serviços de saúde, né? Então, no município de São Paulo, esse é o mapa do município de São Paulo e essas cores, quanto mais intensas elas são, pior é o índice de necessidade de saúde. Ou seja, olhando o mapa de São Paulo, a gente observa que na região central está mais clarinho, portanto, os índices de necessidade de saúde são menores ali. Na região sul, a gente tem uma grande mancha negra, que é essa ponta, né? Eu falo, é o pescocinho do cachorrinho, a imagem parece um focinho de cachorro. Então, essa parte baixinha aí, que é a região sul do município de São Paulo, a gente tem uma maior proporção de regiões com pior índice de necessidade de saúde. Do lado direito, olhando para o mapa, a gente tem uma outra pontinha, também com azul bem intenso, que é a periferia da região leste. E no alto, a gente tem outras áreas também com azul bem intenso, que são áreas de grande necessidade de saúde, que estão na periferia da Zona Norte. Aqui é uma descrição, né, daquelas regiões de alta necessidade de saúde. Então, vocês viram,
no mapa anterior que tinha uma região escurinha, bem no miolinho do mapa, que corresponde aos distritos de Bom Retiro e Sé. E os distritos na região leste, vocês veem que tem um número grande de distritos com alta necessidade de saúde, que é aquele azulão que vocês viram ali no mapa. Ó, na região norte, distritos da Brasilândia, Cachoeirinha, são os que estão azul bem intenso. Na região sudeste, o Brás, que é um azulzinho também que a gente observa quase no meio ali do mapa da cidade. E na região sul, os vários distritos que compõem a região sul, né, que são um número muito maior, por exemplo, do que na região sudeste, que estão com alta necessidade de saúde. Esses são os de média, não vou me deter nisso, porque eu acho que ficou bem mais claro o nosso mapa, em que vocês conseguem visualizar, né, as regiões de acordo com seus índices de necessidade de saúde. E aí, nos veio uma curiosidade, né, decorrente disso. Puxa vida, né, nós estamos dizendo que existe uma vulnerabilidade social e uma vulnerabilidade programática. Então, vamos ver, né, onde está a população negra nesse nosso município, né? E aí, vocês podem observar que a gente tem um gráfico mostrando a distribuição da população negra de acordo com as nossas coordenações regionais de saúde aqui no município de São Paulo. Nós temos 5 coordenações de regiões de saúde, né? E aí pelo mapa, pelo gráfico, vocês podem observar que a maior proporção de população negra representada aqui, né, pelaquela parcelinha roxinha, que são pardos, e aquela vermelhinha, que são pretos, a maior proporção da população está na região sul e na região leste, seguida da região norte. Agora observem o mapa que nós colocamos de índice de necessidade de saúde ao lado desse gráfico, né? Essa maior localização da população negra na região leste, na região sul, nos parece, né, que sobrepõe no nosso mapa as regiões de maior necessidade de saúde, que é aquela região do azul bem escuro, né? É região sul, essa aí mais de baixo, a região leste, que está à direita, e em seguida a região norte, que é a terceira, que tem maior concentração de população negra, representada por pretos e brancos, que é a parte da coluninha roxa e vermelha. E nós observamos também, falando, bom, e a renda, como é, né? Nós estamos falando que a população negra, então, parece que ela está nos locais onde tem os maiores índices de necessidade de saúde. E a distribuição de renda? A distribuição de renda acompanha o mesmo movimento, né? Ou seja, na região leste, na região sul, são as regiões, nas coordenadorias, onde nós temos a maior proporção de população com renda menor que 2 salários mínimos, seguida, mais uma vez, pela região norte. Ou seja, a distribuição de renda também é pior nessas regiões, quer dizer, lá estão as pessoas que têm a renda mais baixa, menos que 2 salários mínimos. A professora Vera Paiva, ela usa uma expressão para falar sobre essa sinergia que nós estamos observando aqui, né, entre as condições sociais inadequadas e as condições e as necessidades de saúde. Ela chama de a sinergia das pragas, né? E eu, outro dia, falando numa palestra com o pessoal, em outro público sobre isso, falei, é meio um combo, né? Então, vem tudo junto, né? Então, a condição social mais desfavorável, renda mais baixa, né? E acesso aos serviços de saúde piores. Então, isso vem tudo junto, é um sinergismo, né, que eu acho que expressa muito bem o grau de vulnerabilidade, né, a intensidade da vulnerabilidade da população negra, né, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista programático. Aqui
é um mapa separadinho, mostrando como aquele gráfico que eu mostrei para vocês da renda mensal, ele aparece aqui sob a forma do mapa, que é muito parecido com o que nós havíamos mostrado. Aqui é a mesma coisa, a população de 5 anos de idade ou mais analfabeta. Veja, ela está bem concentrada ali na periferia, a maior concentração nos distritos. E aqui é o mapa mostrando o inverso, né? A população de 10 anos de idade com escolaridade maior. Ela está mais concentrada no centro do município. Para finalizar, né, é só mais um conjunto de informações, né, que nos mostra a intensidade dessa vulnerabilidade. Isso aqui é uma pirâmide de composição da nossa população brasileira, comparando 2000 com 2010, né, o tracinho azul é a população de 2000 e o avermelhado, laranja, é a população em 2010. Então, essa pirâmide populacional mostra que a nossa pirâmide ela está caminhando, ainda está bem distante, para uma pirâmide parecida com os países de maior desenvolvimento econômico e social, né? Está tendo uma diminuição no número de crianças, né, de população mais jovem, e um aumento de população mais idosa. Então, isso é a pirâmide populacional da população branca. Quando a gente olha da população preta, embora tenha ocorrido esse processo também, que esse processo no Brasil, ele decorre, né, na diminuição da população mais jovem, ele decorre em função da diminuição da fecundidade, que vem se observando nos últimos 30, 40 anos no Brasil, de maneira bem intensa, mas a gente vê que o formato da pirâmide da população preta, ela é diferente da branca. Então, ela ainda tem uma população jovem maior e ela ainda tem uma população de mais idosa menor. Ou seja, né, embora a gente a nossa população tenha aumentado a esperança de vida ao nascer, a expectativa de vida, e a nossa população idosa esteja crescendo num número maior, ela, na população preta, ela ainda é menor do que na população branca. E na parda é a mesma coisa. Vocês veem que a população parda, ela parece que aproxima um pouquinho mais da população branca, quando a gente observa a pirâmide, mas ela ainda é diferente. Ela é uma pirâmide que ainda mostra um país, digamos assim, né, mais para o de desenvolvimento econômico e social mais baixo do que mais para baixo do que para cima. Enfim. E aí, para finalizar, o que ainda não sabemos, né, o que nós pensamos em relação a esse conjunto de informações e de constatações de vulnerabilidade na nossa população negra no município de São Paulo. Num primeiro momento, nós achamos que a gente precisa, claro, temos bastante dados, mas nós precisamos identificar, inclusive, dentro dessa vulnerabilidade programática, o que nós estamos deixando de fazer, né? Será que o racismo institucional está se manifestando dentro dos nossos serviços, né? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos. E aí, uma das coisas que nós estamos nos propondo é avaliar com mais detalhamento, né, se há diferenças, né, entre a qualidade do atendimento que é ofertado para a nossa população, se há uma diferença de qualidade nesse atendimento, considerando o indivíduo pertencer, né, ou estar classificado entre a população, entre ser negro ou ser branco, né? Então, nós vamos fazer alguns estudos, né, aqui dentro da rede, por exemplo, identificando o nível de imunidade desses pacientes no diagnóstico, ou seja, se essa imunidade na população negra é menor por ocasião do diagnóstico,
do que a população branca, é um dado que nos remete para uma condição que essa população não está chegando nos nossos serviços no momento que ela deveria chegar. Então, algum problema ela está tendo para ter acesso aos nossos serviços, né? Será que elas estão morrendo mais no primeiro ano de diagnóstico? Se estão morrendo mais, será que está tendo diferença no tratamento dessa população, né? A taxa média de carga viral dela, será que é diferente da população negra da população branca, né? Ou seja, será que nós estamos com uma população que está recebendo tratamento de um jeito diferente da população branca, né? Será que existem essas diferenças? Então, a nossa ideia, nesse momento, é nos debruçarmos sobre sobre a análise do que está acontecendo nos nossos serviços para que possamos ter medidas mais objetivas, intervenções na nossa rede mais dirigidas, né? Por exemplo, identificar se a taxa de adesão à terapia antirretroviral entre a população negra e branca é diferente, se os negros estão frequentando os serviços com a mesma frequência que os brancos, se estão retirando medicamentos com a mesma frequência que os brancos. Ou seja, isso é uma das vertentes, né, que é observarmos dentro dos nossos serviços o que está ocorrendo em relação a essa população negra e em relação à população branca, se tem diferentes tratamentos, se tem diferença de abordagem, se identificamos situações que podem ser categorizadas como de racismo institucional, por exemplo, né? E, por outro lado, nós também estamos investindo agora na verdade, não é bem agora, é uma continuidade, mas nós vamos estar com um olhar muito voltado para essas diferenças, né? Que é fazer as análises dos óbitos ocorridos também no nosso município, porque a gente já viu aqui, apresentando no início dessa nossa conversa, né? Ele é maior entre os negros. Então, essa investigação de óbitos também nos fornecerá informações importantes para que possamos desenhar as nossas intervenções de maneira mais objetiva. De qualquer forma, esses dados, né, ao serem divulgados, disseminados, eles apontam, né, para uma necessidade, todos nós gestores, profissionais de saúde, né, para ficarmos atentos a essas condições, porque nos parece, né, que elas são derivadas mesmo da vulnerabilidade social e programática mais do que da vulnerabilidade individual, né? Pode ser que isso aconteça, mas nós, pelo menos nesse momento, nós temos indícios de que a vulnerabilidade social e programática pode estar na raiz dessas diferenças que nós apresentamos aqui para os senhores nessa videoconferência. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Caritas, a exposição, que aliás foi brilhante, parabéns. Obrigada. E vou passar a palavra para o Luiz Eduardo, para ele discutir com a gente tudo que a gente colocou aqui. Luiz. Bom, é um prazer discutir aqui, ser convidado para discutir com duas especialistas esse tema e ao mesmo tempo é um privilégio poder discutir com vocês, ao mesmo tempo é um privilégio, não se diz para mim, a mim também, nesse momento poder colocar questões para duas parceiras e, ao mesmo tempo, também trazer alguns componentes nessa relação, nesse diálogo aqui que pretendo estabelecer com vocês, algumas questões que me têm colocado mais recentemente quando a gente pensa, então, nessa interface racismo institucional e saúde da mulher negra. Do que é que eu estou falando? Eu estou dizendo que eu quero chamar a atenção ou trabalhar com vocês em cima de dois pontos. Primeiro,
se nós temos essas informações, até que ponto essas informações estão servindo para que a gente possa planejar as nossas ações? Se nós estamos falando de indicadores, até que ponto esses indicadores estão servindo para monitorar e avaliar as nossas políticas? Esses dois pontos que eu quero pensar e discutir com vocês. Tá? Para poder fazer isso e, ao mesmo tempo, também trazer aí os nossos participantes para essa conversa, eu quero retomar, fazer um pouco um processo histórico aqui. O município de São Paulo, desde os anos 90, inclui o quesito cor nos sistemas de informação do município. E, no caso do SINASC, do SIM e do SINASC, essas informações, a partir da experiência do município de São Paulo, elas foram inseridas no Sistema Nacional, ou seja, o SIM e o SINASC do Ministério da Saúde passaram a incluir o quesito cor em 1996, a partir da experiência do município de São Paulo. No ano de 2002, Naila mostrou ali os dados do trabalho que eu fiz de doutorado, mas e a partir daquele trabalho, nós começamos aqui no estado de São Paulo a desenvolver uma série de ações, desenvolver uma série de seminários de sensibilização dos gestores, dos profissionais de saúde, dos municípios prioritários do programa de DST-AIDS, do próprio CRT, melhorando, incluindo o quesito cor no sistema de informação do CRT, depois qualificando essa informação coletada pelos grupos de vigilância epidemiológica, ou seja, fizemos vários treinamentos, várias formações para a gente melhorar a informação quesito cor nos sistemas de informação do programa de DST-AIDS. Bem, Naila já consegue mostrar para nós os dados, nós melhoramos a informação, nós investimos nessa informação, nós temos dialogado tecnicamente e teoricamente o que é que esses dados estão fazendo, ou o que é que esses dados nos dizem, né? Começamos a discutir o conceito de populações vulneráveis, e chamando a atenção aqui do que Caritas já nos apontou da vulnerabilidade social e programática dessas populações. Quando a gente chama de vulnerabilidade programática, nós chamamos a atenção a nós mesmos, enquanto gestores de política, no que diz respeito a o que é que nós estamos, as necessidades que nós temos ainda de avançar no que diz respeito a esse tema. Mas mais recentemente, nós temos, por exemplo, questionado, quando a gente começou a dizer os dados de AIDS têm penalizado um pouco mais os homens, os heterossexuais. Quando a gente tem, aí em algum outro ano, o Ministério da Saúde diz, temos muito mais AIDS nas mulheres. Temos um número maior de casos de AIDS entre os idosos. Quando nós levamos, em um determinado ano, acho que se não me engano, 2006, 2007, o programa de DST, o Programa Nacional de AIDS chamou atenção para a questão da AIDS na população negra. Bom, aí a coisa começou a discussão de esse conceito de vulnerabilidade não é bem assim, ele não serve, ele não possibilita discutirmos os dados epidemiológicos à luz desse conceito. Bom, então, o primeiro ponto, esse conceito de vulnerabilidade já não é bem assim. Não é bem, a população negra não é tão vulnerável assim, esse conceito não permite fazer esse tipo de análise, estão racializando o programa de AIDS do Ministério da Saúde, do programa estadual, do programa municipal.
O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que, então, o segundo passo dessa discussão é que AIDS em mulheres negras ou AIDS em população negra passa a não entrar na estratégia de intervenção ou nas estratégias de ações de programas municipais e programas estaduais. Olha só, nós estamos dizendo aqui, nós estamos conversando sobre o perfil epidemiológico, nós estamos dizendo para vocês que isso não é uma novidade, que desde 2002 a gente está discutindo isso, que desde 2002 a gente tem qualificado a informação, melhorado a informação e que quanto mais que a gente melhora a informação, melhor o dado, melhor a gente vê as dificuldades, as desigualdades, mas que no âmbito da gestão, no âmbito da ação direta, no âmbito da intervenção, eu não tenho visto ação concreta alguma sendo feita nessa direção, nessa perspectiva. E vou falar um pouco mais. Na hora que a gente discute homens que fazem sexo com homens, nós desagregamos os dados por raça-cor. Nós falamos que a prioridade é homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas injetáveis e a população heterossexual. Esses dados estão desagregados por raça-cor? Se essas são as populações prioritárias, como é que a gente tem pensado na questão dos usuários de drogas, das mulheres negras e usuárias de drogas injetáveis? Que ação nós temos desenhado e pensado para essas mulheres? Bom, esse é um ponto. Nós estamos há 10 anos, hein? 10 anos. Acho que são esses os componentes, e eu vejo como as facetas desse racismo institucional. É disso que eu queria conversar. É isso que eu queria conversar. Eu gostaria de conversar que os dados que vocês apresentaram, estão apresentando, eles... Cada vez mais a gente está qualificando esse dado, cada vez mais a gente está descobrindo mais alguns pontos, mais alguns elementos e cada vez mais ressignificando aquilo que nós estávamos dizendo, o que o movimento social dizia, aquilo que a gente já discutia há 10 anos atrás, o município de São Paulo um pouco mais. A pergunta é: esses dados entram na matriz de indicadores do município de São Paulo? Formalmente, ele é discutido quando se pensa em indicadores de monitoramento e avaliação de políticas do seu município? Ele entra na matriz de indicadores da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo? Tenho dúvidas. Na matriz de indicadores do Estado de São Paulo, certamente não. Acabo de chegar do Congresso de Ciências Sociais e Saúde da Abrasco, realizado no Rio de Janeiro. E no Congresso nós fizemos uma oficina que se chamou Indicadores de Monitoramento e Avaliação, Indicadores de Desigualdades Raciais, do qual o Departamento de Monitoramento e Avaliação do Ministério da Saúde, o DEMAS, nos apresentou uma série de análises da qualidade da informação. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo estava discutindo a completude do campo raça-cor, ele vai mostrando que, por exemplo, no SINASC, a informação raça-cor vem melhorando no decorrer dos anos, mas que em 2012 esse nível cai a zero a qualidade dessa informação. Vocês sabem por quê?
Porque um comitê técnico do SINASC resolveu que essa informação raça-cor não era importante ter no SINASC. Então, como não era importante, se tirou o quesito cor do SINASC e se perdeu toda uma série histórica de análise de mortalidade por raça-cor no sistema de informação de nascidos vivos. Portanto, dados de morte materna e dados de nascidos vivos, nós vamos perder a série histórica nesse país. No que diz respeito ao SINAM, e em especial a sífilis congênita, e no que diz respeito à hanseníase, e no SINAM tuberculose, são os 3 abas que hoje são possíveis nós olharmos ou nós desagregarmos os dados por raça-cor e obtermos dali resultados para analisar esse campo. No entanto, quando o Departamento de Monitoramento e Avaliação do Ministério da Saúde olha o SINASC no período de 2010 a 2012, o percentual de preenchimento do campo raça-cor nos últimos 3 anos é de 46,7% em todo o país. Ou seja, essa base de dados passa a ser inadequado para monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde do Ministério da Saúde. Ele no SINAM sífilis congênita, o percentual é de 80%, o preenchimento é de 80,6%, no hanseníase 94,4%, portanto adequado, na tuberculose 91,7%, portanto adequado. No CIA, SUS, APAC, o percentual de preenchimento é de 24,4%, portanto inadequado. No CIA SUS, 52,5%, inadequado, e no SIM, 93,5%, portanto, adequado. Com isso, eu estou querendo dizer a vocês que, se quisermos monitorar, se quisermos utilizar o IDSUS como categoria de análise por raça-cor nesse país, não é possível utilizar o IDSUS como indicador de monitoramento e avaliação da política. E aí, com esses 2 pontos colocados, voltamos à proposta original, né, Naila? Então, o que a Naila estava mostrando? Que esse ano, 2013, nós estamos voltando a 2002, 2003, fazendo de novo com as regionais, tentando melhorar a informação, sensibilizar os nossos profissionais de saúde, agora não mais eles vindo a São Paulo, mas nós nos deslocando até eles para melhorar a informação, para podermos pensar em políticas e ações. Minhas senhoras, meus senhores, o que é que nós realmente podemos fazer para além de sairmos sensibilizados com esses números apresentados aqui por Naila e por Carita? Estarmos sensibilizados no mês de novembro, aí na véspera de 20 de novembro, é importante. Mas que ações concretas nós estamos fazendo? Que ações concretas é possível fazer? Será que daqui 10 anos ainda vamos continuar falando que temos que sensibilizar a população e que temos que melhorar a coleta do quesito cor? Portanto, somos nós mesmos que estamos produzindo esses dados. Racismo institucional é isso. Somos nós mesmos, ao não termos propostas concretas
de trabalho e de intervenção que produzimos esses dados desumanos que as minhas colegas apresentaram aqui. Eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de conversar com vocês, né? Que estratégias, que ações nós podemos fazer no dia a dia de trabalho, nos nossos DRS, nas nossas escolas, com os nossos profissionais de saúde, nos nossos gabinetes da gestão, nos nossos dia a dia em contato com os religiosos, com a nossa equipe de PSF, enfim. É esse o desafio que eu gostaria de colocar. Obrigado. Bom, então, a fala do Luiz, eu acho que foi bastante mobilizante, né? Eu acho que é bem interessante essa questão de que a gente tem trabalhado bastante com os dados da população, levando em consideração a questão racial, mas que a gente já passou da hora de parar de trabalhar com os dados e transformar isso em política pública, né? Eu acho absolutamente impressionante essa questão que o Luiz traz. Parece meio piada. Alguém nesse país, onde a mortalidade materna da população negra é 10 vezes maior do que a mortalidade materna da população branca, 10 vezes maior, alguém terá a ideia de tirar o quesito raça-cor do SINASC. Parece quase uma brincadeira de mau gosto, de muito mau gosto, né? Então, a gente precisa mesmo, né? A gente precisa partir do patamar da sensibilização para a ação, né? E isso a gente tem que estar discutindo com as regionais, com os municípios. Eu acho que a Caritas aqui, ela já traz algumas propostas de ação para o município de São Paulo, né? E eu acho que em cada regional, em cada município, a gente tem que discutir tanto do ponto de vista mais geral, quanto algumas coisas do ponto de vista local, né? Eu vou passar a palavra para a Caritas, para ela falar um pouco, depois a gente faz um intervalo de 10 minutos e daí a gente reabre para discussão. Obrigada, Naila. Eu acho que foi bastante provocador mesmo, Luiz. Você traz uma realidade, você coloca um questionamento, quer dizer, nós estamos há 10 anos, né, falando da importância de coletar essa informação do quesito raça-cor, né, porque ela é importante na definição das políticas, né? A gente sabe que na população negra, a gente tem problemas de saúde ligados à vulnerabilidade individual, a gente sabe disso, né? Nós temos aí patologias que são específicas mesmo, inclusive da raça negra, como temos patologias específicas da raça branca, né? Mas essa vulnerabilidade individual, né, até essa vulnerabilidade individual, isso aí eu já vou falar meio um sentimento, né, um sentimento, uma percepção enquanto profissional de saúde, inclusive, né, ela às vezes nem é bem compreendida pelos próprios profissionais, né? Por exemplo, a gente sabe que a hipertensão, né, arterial tem uma prevalência importante entre os negros. A gente sabe que o tratamento, em algumas situações, tem que ser diferenciado, mas até o quanto que os nossos profissionais de saúde hoje estão atentos para isso? Eu não sei, né? Então, você traz essa questão de uma maneira que, como você disse, nesse momento que, né,
pré-dia 20, esse mês de novembro, em que a questão raça-cor, né, a questão da população negra, da desigualdade do ponto de vista social, do acesso ao serviço, ela emerge de uma maneira tão intensa, e aí eu concordo com você, o não assumir essa diferença, ela não ser expressa na política pública, é um indicador, como você diz perfeitamente, para mim foi iluminador, né, desse ponto de vista. Ela é uma expressão clara do racismo institucional, né? E eu acho, Luiz, veja, você tem toda a razão. Se a gente pegar hoje os indicadores que nós utilizamos do COAP, por exemplo, não tem nenhuma, eu não vi, pelo menos em relação à AIDS, eles não aparecem nenhuma menção de um indicador, né, que faça essa diferenciação entre raça e cor. Eu tive a oportunidade, você falando dessa história aí da população HSH, das mulheres negras usuárias de álcool e droga, tem um estudo feito em Belo Horizonte, eu agora não estou com esse dado em mãos, me chamou a atenção pela sua fala, né? O autor é Carneiro, foi feito em Belo Horizonte e ele mostrou que a prevalência, né, de HIV, da infecção pelo HIV, entre HSH, a gente já sabe que ela é maior do que da população geral. Na população HSH de negros, ela é 3 vezes maior, né? Então é aquele sinergismo, né? É HSH e negro, é usuário de droga e negro, né? Então, você tem toda a razão, né? O que eu vou voltar aqui na minha fala, a Naila fez menção a isso, né? Nós estamos nesse movimento de entender, né, o quanto que nós estamos deixando de fazer, as oportunidades perdidas nos nossos serviços, as expressões mais intensas, mais objetivas dentro do tratamento do dia a dia, né, para podermos corrigir corrigir no sentido de rever, de repensar o caminho que nós vamos seguir, a política que nós vamos adotar, né, é mais do que melhorar o quesito raça-cor. O quesito raça-cor é importante, embora esteja 10 anos no cenário, continua sendo importante, né? Vamos investir nisso? Vamos continuar investindo nisso. Mas existem provavelmente outras condições para as quais nós temos que nos debruçarmos, né, e termos propostas mais objetivas em cima disso. Eu estou no município, acho que é importante, algumas pessoas que devem estar assistindo essa videoconferência, né, sabem disso, me conhecem porque eu sou originária, né, do Programa Estadual de DST-AIDS. Eu estou no município há 5 meses, né, nós estamos no início de uma gestão, né, estamos voltados para, né, percebemos isso, foi uma coisa, um dado que nos chamou a atenção, né, e nós estamos, então, desenhando, né, propostas para intervir e modificar essas condições dentro da nossa governabilidade. Né? Porque na nossa governabilidade nós vamos trabalhar dentro dos nossos serviços, nas ações de prevenção que fazemos extramuros. Nesses espaços nós teremos algum nível de governabilidade, eu digo algum nível de governabilidade para intervir, né? Porque tem outros determinantes sociais, né? E aí eu faço uma contraprovocação para você, né? Como sociólogo, quer dizer, o quanto que a nossa população negra também está se mobilizando, né, na defesa das mudanças de condições de vida, né, em relação a esses determinantes que as colocam em condição de desvantagem na sociedade. Quer dizer, o movimento que nós estamos fazendo internamente dentro dos serviços, né, ele vai ser tanto e quanto mais forte, né, quanto for
também a capacidade de organização, de mobilização no âmbito da sociedade, da população negra, para começar a ela se admitir. Por exemplo, eu vou finalizar, mas antes disso eu quero dizer o seguinte, me chamou a atenção que pela primeira vez as pessoas dizem assim, pela primeira vez no Brasil, né, a população negra é maior do que a população branca. E aí, quando você olha os dados no Brasil, do censo de 2010, esse percentual é de 50,7%, a população negra, contra os que sobra lá 49,3% da população branca. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, que interessante, né? E isso muda de estado para estado. Em São Paulo não é essa relação. Provavelmente no Sul eu não olhei, mas deve ser, a população branca deve predominar. Na Bahia, a negra predomina. No Pará, eu ouvi outro dia no Repórter Esso, né, que tem um predomínio da população negra. Quer dizer, essas diferenças dentro do país, elas existem. Aí eu fiquei pensando, nossa, né, por que será que apareceu pela primeira vez nesse censo? E aí eu comecei a pensar, talvez isso tenha a ver, por exemplo, com a questão da classificação autorreferida, né? Porque, assim, é muito comum o pardo ser classificado por branco, como branco, porque as pessoas... Eu vou só fazer um breve relato. Eu coordeno a DSTAs no município do Imbu também. E também tem um pezinho lá na atenção básica. E uma das coisas, quando a gente está discutindo a questão da raça-cor, que aparece com os profissionais de saúde que trabalham na recepção, é que eles se sentem constrangidos de perguntar para as pessoas qual é a sua cor. Né? Parece que é ofensivo perguntar qual é a sua cor. Né? E se a pessoa não pergunta, ela classifica, e aí é ofensivo também classificar como negro ou pardo. Né? Então a gente classifica como branco. Né? Enfim, eu acho que esse censo, essa classificação autorreferida, também ela traz né, ela mostra para a gente, né, o quanto que nós somos racistas nesse país, né? Então, e aí eu faço então essa contra, né, provocação, digamos assim, também para você, que eu acho que o movimento social, né, a população negra assumindo a sua condição, a gente entendendo o nosso país como um país com uma predominância de população negra, né, ele vai ser muito importante para dar os rumos dessa política pública do nosso trabalho institucional. Né? E, enquanto isso, a gente vai buscando aqui dentro trabalhar com o que nos é possível dentro da nossa governabilidade, né? E atentos, que é o que nós nos propomos aqui no município de São Paulo, nesse momento e nesse início de gestão. Tá bom? Acho que nós temos que ir para o primeiro bloco, é isso, né? Só lembrando, Caritas, que se proporcionalmente Salvador é o maior, proporcionalmente Salvador é o maior proporção de população negra desse país, numericamente a cidade de São Paulo é a cidade mais negra que nós temos no país. Certamente. Né? Então, independente das proporções, as responsabilidades continuam. Com certeza. Bom, então eu quero lembrar o e-mail da Fundap, né? fundap.vc@fundap.sp.gov.br, e quem quiser se agregar à discussão ou colocar alguma dúvida, a gente volta daqui a 10 minutos para continuar. Boa tarde. Então, a gente vai retomar. Nós temos aqui uma questão encaminhada pela senhora Elza Ferreira.
Uma questão facinho de responder, que eu vou dar primeiro para o Luiz Eduardo comentar. A questão é quais as propostas para trabalhar o racismo institucional na saúde. Olha, Elza, eu vou fazer algumas propostas aqui em cima da sua pergunta, pensando nessa linha que eu comecei a dialogar aqui com Naila e Cáritas, e pegando até um pouco do que elas estavam dizendo. Bom, o que é possível fazer? O que é possível fazer? É isso, né? Quais as propostas para trabalhar racismo institucional na saúde? Educação permanente. A gente tem os nossos municípios e os nossos colegiados de gestão regional aprovam, pactuam cursos de educação permanente para os profissionais. É possível inserir a temática racismo institucional em algum curso de educação permanente dos profissionais de saúde do nosso município ou da nossa região de saúde. É possível pactuar isso, não é? Essa é uma ação que seria interessante. Racismo institucional, saúde da mulher negra, saúde da população negra, doenças prevalentes na população negra, desigualdades raciais em saúde, pensar em racismo como determinante social em saúde. São cursos que a gente pode fazer e propor nos nossos municípios e nossas regiões, que nós vamos estar incidindo, são propostas para trabalhar racismo institucional no âmbito da educação permanente. Cáritas chamou a atenção aqui para nós da questão da hipertensão. O município de Embu das Artes, recentemente, alterou em função... a gente sabe que população negra tem maiores níveis pressórios de hipertensão. Os nossos profissionais de saúde sabem disso, mas nós não temos protocolos chamando a atenção para essa temática. A dispensação de medicamentos nem sempre está atento a essa temática. Portanto, uma proposta para trabalhar racismo institucional na perspectiva da hipertensão, por exemplo, pode ser nós pensarmos e dialogarmos os nossos gestores, dialogarmos com os nossos gestores a questão do tipo de medicamento ou na dispensação de medicamentos para a hipertensão do nosso município. Com isso, eu estou dizendo que é sabido que alguns medicamentos nem sempre dão as mesmas respostas para brancos e negros. Então, às vezes, a população negra, alguns segmentos populacionais, às vezes a população negra, tem uma maior resistência aos medicamentos do IECA, mas são mais sensíveis ou dão melhores resultados quando são medicamentos bloqueadores de cálcio, ou o resultado é melhor quando você não inclui medicamento e inclui atividades físicas. Então, sambando com saúde é uma boa ação, fazer rodas de capoeira pode ser uma ótima intervenção. Tudo isso dialogando com a questão da hipertensão. O que não dá é para a gente ficar dispensando só 2 medicamentos. Isso frustra a população porque não percebe resultados na questão da sua hipertensão e frustra o profissional porque acha que aquela população é que não adere ao medicamento. Então, isso é uma ação concreta de combate ao racismo institucional. Vou pegar mais um ponto. No Ministério da Saúde, a gente tem a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, né?
a gestão estratégica, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa tem um departamento que se chama Departamento de Gestão Estratégica e Participativa. Esse departamento é responsável pela implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Brasil. Olha só, se esse departamento é responsável pela implementação da política, dentro da sua secretaria, num outro departamento, ele é responsável pelos COAPs. Um pedaço não dialoga com o outro. Então, hoje, os COAPs não trazem a temática racial como um componente para ser trabalhado nos mapas de saúde do país inteiro. Então, é uma coisa um pouco estranha, não é? Nós estamos todos na égide de uma mesma secretaria, de uma mesma instância dentro do Ministério. E por que Caritas chamou a atenção aqui com toda razão? Aos COAPs não trazerem a dimensão racial à sua intervenção, nós deixamos de pensar, por exemplo, na questão da linha de cuidado para a questão da mortalidade materna em mulheres negras. Nós deixamos de pensar no câncer de colo uterino, nós deixamos de pensar na sífilis congênita em mulheres negras, que também tem diferenciais, nós deixamos de pensar na questão da AIDS, nós deixamos de pensar em protocolos de atenção e linha de atenção para a questão da hipertensão. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Então, são alguns exemplos que eu consigo pensar agora para trabalhar racismo institucional na saúde. Né? Acho que é um pouco isso. Isso mesmo, muito bem. Eu acho que um pouco na linha da epidemia de AIDS, né, que a gente estava discutindo aqui no intervalo, quer dizer assim, por que a mulher negra ela não pode ser considerada uma população prioritária quando a gente está discutindo o combate à epidemia de DST e HIV/AIDS, né? Se a mortalidade da mulher negra é disparada, a maior mortalidade de todos os segmentos populacionais, por que ela não pode ser considerada como uma população prioritária de intervenção? Exatamente. Né? Isso é uma questão para a gente pensar. E daí é uma questão que não dá nem para a gente passar para ninguém, porque nós somos o programa. É um ponto, Naila, que a gente já não é nada, não é nenhuma, vou dizer assim, não estou querendo ser agressivo, mas é uma coisa que a gente já viu, já discutiu, já conversou, já tem trabalhado algumas ações, mas parece que tem que ficar na periferia, não vai para o núcleo duro da ação e da intervenção. Na hora que você coloca a mulher negra como um ponto de prioridade no programa, significa que eu tenho que repensar a estratégia, significa que eu tenho que repensar jeitos de fazer, significa que eu tenho que repactuar alguns pontos em algumas regiões, e aí é melhor não. Por isso que eu estava dizendo que às vezes que racismo institucional é difícil de você trabalhar, porque estamos todos de acordo, estamos todos no mesmo lado, mas parece que é mais serviço, quando em verdade não é mais serviço. É dar mais àqueles que mais precisam. E aí, mas para isso a gente tem que redirecionar estratégias. E aí sim, isso demanda um pouco mais de pensar e repensar estratégia. E às vezes as pessoas não querem isso. Posso falar uma coisinha? Claro. Veja só, eu estava pensando enquanto você falava, Luiz, sobre a questão do ativismo, né? O programa de AIDS, ele tem na sua fundação, durante toda a sua existência,
né, ele tem sido, nós gestores, né, temos sido muito, digamos assim, estimulados, motivados, talvez pressionados, né, pelo movimento social a dar respostas, né? O programa de AIDS tem essa característica desde a sua, está na gênese do programa, né? Aí eu fiquei também pensando, enquanto você falava, o ativismo da população negra, né? Em relação a isso. Aí eu volto para aquela, né, provocação no bom sentido que eu havia feito para você, mas nesse caso deixa de ser uma provocação, eu quero só fazer uma reflexão, né, que isso acho que é muito importante também para as instituições, né, tomar essa dianteira, nós enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, de realmente ter consciência da situação, né, e tomar decisões e formular políticas e tal, é da nossa responsabilidade e nós temos que estar atentos para isso. Mas eu acho que esse ativismo, ele também é muito importante. Talvez, eu fiquei pensando, por exemplo, esses dados que nós apresentamos hoje aqui, eles foram apresentados num seminário que a coordenação de DST-AIDS municipal, aqui em São Paulo, tomou a iniciativa de fazer e convidou toda a sua rede, profissionais das universidades e, enfim, fez uma divulgação, né, e apresentou esses dados, né. Eu acho que isso, do ponto de vista nosso enquanto gestor, né, divulgar, disseminar, dar visibilidade para esses dados, eles são, eu acho que é uma ação super importante para esse ativismo também da população negra, né? Parece, aquilo que você falou, você está nesse movimento há muitos anos, né? Você tem muito o que dizer sobre isso, mas eu fico pensando que durante algum tempo também esses dados provavelmente não foi dada tanta visibilidade para eles, né? Em outros momentos. Eu acho que tem vários movimentos, né? Na Secretaria Municipal de Saúde tem um grupo que é responsável pela coordenação da política de saúde para a população negra, tem uma Secretaria da Igualdade Racial Municipal, né? Eu acho que são movimentos intra-institucionais, dentro das próprias instituições, que eu acho que se somando com esse ativismo, à medida que a gente dá visibilidade, que as pessoas se apropriam dessas informações, eu acho que nós estamos também dando elementos para que elas se coloquem de uma maneira, vamos dizer assim, quer dizer, elas possam exercer a sua cidadania, brigar, né, pela igualdade, uma igualdade aqui que no nosso caso, ela está muito mais voltada à equidade do que, né, é uma equidade no sentido que é tratar diferentemente essa população para ela ser igual às outras, né? Então, eu acho que é uma coisa, eu acho que nós estamos indo num caminho, né, que, embora lento, atrasado, né, mas eu acho que as instituições estão se movimentando, né? E o movimento, e a população, aquilo que eu falei no final, nós temos que nos reconhecer como uma população predominante negra e trazer para o cenário a discussão da saúde da população negra como uma prioridade, né? E aí a Naila falou da prioridade da saúde das mulheres negras em relação à DST. A gente tem que trazer esse debate para as ruas. É isso que eu estou dizendo. E aí a nossa responsabilidade institucional é dar visibilidade, é propor, é criar condições, né, e fazer essa aliança com o movimento social. Cáritas, eu acho que você tem razão no que diz respeito à importância do movimento social, a importância
a gente falando do movimento negro, mas não é só do movimento negro, é de também outros movimentos de mulheres, movimento feminista, enfim, outros movimentos também pautarem, né? Porque, vou dizer, a saúde da população negra não é um problema só dos negros, é um problema de todos, né? E a importância do movimento social. No que diz respeito, vou chamar aqui, trazer para o movimento negro, nós hoje, nós não temos um acúmulo, vou chamar assim, de assentos do movimento social, do movimento negro em conselhos municipais de saúde, por exemplo. Você tem várias patologias que têm assento em conselho municipal e conselho estadual, você tem vários movimentos de mulheres que têm assento em conselhos municipais e conselho estadual, mas você não tem, por exemplo, assento para o movimento negro em conselhos municipais de saúde. Você não tem isso. Isso é um ponto. O outro ponto, e aí eu diria que é mais uma coisa do movimento social negro, o tema racismo é o grande tema do movimento negro, mas saúde da população negra não necessariamente é a pauta do movimento negro. Dá para entender isso? A discussão, racismo é a pauta, mas saúde da população negra não necessariamente é o principal ponto de pauta. Então, é recente essa inserção dentro do movimento negro desse tema, dessa pauta. Então, esse é um segundo ponto. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que, às vezes, a gente realmente não faz uma inserção, a gente se omite em alguns pontos. Eu vou dizer assim, eu recebi recentemente a pauta dos 30 anos do programa de DST-AIDS e o tema era populações vulneráveis. Falei, nossa, olha que legal, a pauta é essa. Vou olhar na programação. Aí eu olho a programação, não tinha nada referente a esse tema. Sinceramente, eu fiquei bem chateado. Mas eu não tive o impulso de mandar um e-mail para o coordenador do evento ou para os coordenadores do programa estadual dizendo, vocês esqueceram que a gente tem trabalhado durante 10 anos em população negra como uma população vulnerável. Ou, olha, esqueceu alguma coisinha que eu não mandei esse e-mail. Então, às vezes, falta da gente essa ação proativa, né? Porque ao encaminhar um e-mail, tal qual a Elza fez aqui, você provoca no outro uma ação. Às vezes isso faz parte de uma movimentação do social, de uma ação proativa do social, né? Eu não estou dizendo com isso que durante os 30 anos do CRT, e tendo a população vulnerável como eixo, não se discutiu população negra, não se discutiu o racismo, mas estar ali visível na pauta era uma ação educativa que poderia ser feito, uma ação exemplar do programa estadual para uma contribuição para todo o país. Isso aí. Eu não sei se você acompanhou, mas a Conferência Municipal de Saúde de São Paulo, que ocorreu agora no comecinho de outubro, simultaneamente à Conferência Municipal, aconteceu a Conferência da Municipal de DST-AIDS e a Conferência Municipal de DST-AIDS, de Saúde Mental e da População Negra. Saúde da população negra. Eu vi. Então, acho que são movimentos, né, que se vêm
acontecendo, talvez não com a mesma velocidade que nós gostaríamos que ocorresse, mas isso no município de São Paulo já, né, tem uma expressão importante. Né? Eu estive a semana passada em Barretos, de uma ação que o Departamento Regional de Saúde de Barretos começa a fazer no que diz respeito a uma ação intersetorial. Então, não é só saúde, é saúde, educação, justiça, cultura, né? Para discutir saúde da população negra. A gente discutiu muito lá a questão da mulher negra. Barretos tem um centro oncológico do estado, que é um centro oncológico que é uma referência no estado, é uma referência nacional, né? O Hospital do Câncer de Barretos. Então, acho que a gente vai fazendo esse movimento. Estamos caminhando, estamos caminhando. Mas acho que nesse caminhar, Elza, a gente vai conseguindo pautar e pensar esse racismo como esse racismo institucional, ou pensando propostas para trabalhar para a redução das desigualdades ou para as iniquidades raciais em saúde e para trabalhar o racismo institucional na saúde. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Então, eu acho que a gente podia encaminhar para encerrar a videoconferência. Eu gostei muito dessa videoconferência, eu acho que foi muito interessante, a reflexão foi muito importante. Eu acho que a prevenção do programa estadual, junto com o Luiz Eduardo, quando ele estava no Comitê Técnico de Saúde da População Negra, e agora com ele no Instituto de Saúde, a gente tem tentado trabalhar esse tema. Mas eu acho também que tem um pouco isso que o Luiz Eduardo coloca. Nós, há 10 anos, temos trazido essa discussão, há 10 anos nós sensibilizamos, há 10 anos nós falamos da maior vulnerabilidade da população negra, e eu acho que nós tivemos bastante tempo para estarmos sensibilizados, né? E esse momento, eu acho que é o momento de nós partirmos para a ação, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente reconhece a maior vulnerabilidade da população negra, especialmente a maior vulnerabilidade da mulher negra, e a partir desse reconhecimento nós temos que pensar propostas de ação para modificar isso, né? Quem sabe se na pauta ou um dos indicadores de vigilância do próximo ano não possa ser a gente alcançar a diminuição do coeficiente de incidência da mulher negra, de AIDS na mulher negra, né? Então, eu me despeço de todos, agradeço muito a participação de vocês e vou passar a palavra para a Cáritas e para o Luiz, para eles se despedirem. Boa tarde. Cáritas. Obrigada a vocês, aos meus companheiros de mesa aqui, com quem eu pude compartilhar e fazer uma discussão muito rica, e aprendi bastante, Luiz, com você especialmente, né? Porque eu com a Naila, a gente já vem numa dobradinha aqui, né? Mas foi muito importante estar aqui com você. E eu acho que é isso, né? Nós estamos... É um problema que está ganhando visibilidade maior. Eu acho que são processos que não são muito, né? Eles não são tão rápidos como a gente gostaria que fosse, né? Talvez... esses 10 anos nos fez chegar nesse momento, que é como disse a Naila, a visibilidade está ficando grande, quer dizer, as coisas estão acontecendo de uma maneira que não dá mais para a gente botar, né, fazer de conta que essa situação não existe. Então, eu acho que é o momento mesmo de pensarmos em ações e termos mesmo, né, esse indicador aí. Vamos diminuir a incidência de AIDS na população negra, vamos diminuir de mulheres negras, da população negra e em especial das mulheres negras. Vamos diminuir a mortalidade na população negra, em especial nas mulheres negras, né? Eu acho que é sair daqui com mais essa bandeira, digamos assim, né, e perseguir, já que nós estamos
né, atingimos um grau de conhecimento, ainda que as informações não sejam, ainda tenham uma qualidade, ou quantidade ou qualidade insuficiente, como o Luiz mostrou aqui, não é? Nos nossos bancos de dados, quando não há falta da informação, há informação às vezes de qualidade discutível, mas ainda assim nós temos elementos para tomar decisão, né? Então, eu acho que chegou a hora, eu acho que esse assunto vem se amadurecendo ao longo do tempo, e o que eu posso dizer em relação ao município, nós estamos no início de gestão, né? Cheios de vontade e buscando conhecer profundamente a nossa realidade para podermos tomar decisões de maneira, né, formular políticas públicas que respondam ao interesse do conjunto da nossa população, especialmente das mais vulneráveis, especialmente daquelas que nós precisamos dirigir, fazer ações de caráter mais afirmativo, no sentido de reduzir as iniquidades e alcançar a igualdade, né, para toda a nossa população, a nossa sociedade. É isso, muito obrigado, foi um prazer poder compartilhar esses momentos com vocês todos. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer ao convite e fazer um agradecimento público, porque acho que isso eu nunca fiz tão assim, de uma forma tão extensa como possível nessa videoconferência, ao Programa Estadual de DST-AIDS, porque se estamos falando aqui de 10 anos, foi porque há 10 anos atrás foi o Programa Estadual de DST-AIDS que acolheu essa discussão. Foi a partir do Programa Estadual de DST-AIDS que nós começamos a pensar a construção teórica. Foi lá na antiga casinha, né, Naya? Foi lá na antiga casinha que a gente começou a pensar a construção teórica dessa discussão, onde é que ela estava ancorada. Foi no Programa Estadual de DST-AIDS e a partir da experiência do Programa Estadual que a gente trabalhou a questão do quesito cor. Foi dentro de um hospital do CRT-AIDS que nós fizemos a primeira experiência de implantar o quesito cor no sistema de informação e depois nós fizemos um outro exercício no Hospital Geral de São Mateus. E quando fizemos com essas duas experiências, a Comissão Intergestores Bipartite aprovou a inclusão do quesito, pediu ao Ministério da Saúde a inclusão do quesito cor na IH, porque nós sentimos que precisávamos de dados de raça-cor para a IH. Foi a partir do Programa Estadual de DST-AIDS que nós criamos o grupo técnico, o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Eu me lembro muito bem de Clara me pegando pela mão, indo até o gabinete do secretário em 2005 para pensarmos ou para que conversássemos sobre a criação do Comitê Técnico e ele foi criado. Com isso, eu estou agradecendo a parceria que no meu caso, se em 2003 a gente fez todo esse trabalho, em 2003 eu também sou convidado a coordenar a área técnica de saúde da população negra, muito em função do trabalho que estávamos fazendo conjuntamente, né? E o sucesso do trabalho que desenvolvi durante 8 anos que estive na gestão, esteve muito ancorado nessa trajetória que fizemos juntos. Então, eu quero, nesse momento, agradecer publicamente a tudo isso. Eu cresci muito nesse tempo todo, agora fora da gestão, retomando a pesquisa, e é só esse trabalho conjunto que me permite, nos dias de hoje, dizer: Programa Estadual, podemos fazer mais. Podemos continuar sendo referência para esse país. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos.